Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, depois da Epifania, dia 4 de janeiro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 34 ao 44, que diz assim: Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100, de 50 pessoas e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele sente compaixão da multidão. Por quê? Porque eram como ovelhas sem pastor. Então, primeira coisa, ele teve compaixão. O que significa compaixão? Padecer com, ou seja, sentir a dor do outro. Sentir a dor, o sofrimento do outro. É sentir com, padecer com. Isso significa compaixão. Então Jesus teve compaixão daquela multidão. Primeira coisa importante. Depois vai dizer o porquê. Porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus é aquele que se compadece, que sente a dor do outro, o sofrimento do outro, e Jesus se apresenta como pastor. Aquela multidão, aquele povo estava sem pastor. E Jesus é aquele que vai ser movido de compaixão, se apresenta como pastor para apacentar aquele povo, para cuidar daquele povo. Que imagem bela, que imagem bonita essa que o evangelista está nos mostrando da pessoa de Jesus Cristo. O pastor que tem compaixão e que cuida, que zela, que apacenta, que cuida. Este é Jesus. Mas tem uma outra coisa muito importante, meu povo. O que é? Porque depois que Jesus estava ensinando aquela multidão, estava ficando tarde, e os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas veja a resposta de Jesus. Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Como é que a gente pode entender isso? Os discípulos não tinham pão suficiente para todo mundo. Não tinham. Então o que significa dar-lhes vós mesmos de comer? Ora, meu povo, aqueles que caminham com Jesus,
Aqueles que são os seguidores de Jesus devem ser configurados a Jesus. Ou seja, se Jesus é esse pastor que tem compaixão, o discípulo, o seguidor de Jesus, deve viver o mesmo e deve fazer o mesmo. Dá-lhes vós mesmos de comer. Em outras palavras, sede compassivos, sede misericordiosos, sintam as dores dos outros, não sejam indiferentes à dor, ao sofrimento de ninguém. É esse o apelo de Jesus para nós, meu povo. É isso que eu queria ressaltar no Evangelho de hoje. Porque nós podemos ser cristãos, né? Entre aspas, e sermos indiferentes. Ou seja, esses dias nós temos acompanhado todo o sofrimento do povo aí do sul da Bahia. Quanto sofrimento, quanta dor. Mas a gente assiste aquilo na televisão e não sente nada. O nosso coração parece que está endurecido, parece que se tornou insensível. A gente, meu povo, está se acostumando a ouvir notícia ruim. A gente está se acostumando a assistir desgraça no mundo, a tal ponto que a gente não sente mais compaixão, a gente já não sente mais a dor do outro e a gente acaba se tornando indiferente ao outro. Eu estou dando o exemplo do povo do sul da Bahia, mas talvez tenha gente sofrendo ao lado da sua casa. Talvez quem esteja sofrendo seja um vizinho seu. E às vezes a gente sabe que está sofrendo e a gente não faz nada. Dai-lhes vós mesmos de comer. E quem tem compaixão tem atitude. Repito, quem tem compaixão tem atitude. Quando eu falo de sentir a dor do outro, não é um sentimentalismo que nos envolve, não é um sentimento que envolve a nossa... Não. Quem tem compaixão tem atitude. Porque quem tem compaixão ama, e amor é atitude. É isso. Peçamos então hoje ao Senhor essa graça de sermos como Ele, de vivermos o que Ele viveu, de aprendermos com Ele o que significa ter compaixão e viver de misericórdia. Que o Senhor nos faça compassivos, cheios de compaixão e misericordiosos para com os nossos irmãos e irmãs, que às vezes estão ali ao nosso lado, ao nosso redor, perto de nós, precisando de uma palavra de esperança, de fé, de confiança, precisando de alguma ajuda, seja material ou espiritual, amiga. Que o Senhor nos faça esses instrumentos e sinais de Deus na vida de todos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.